Com o passar dos anos, o avanço tecnológico trouxe uma série de recursos e possibilidades no nosso dia a dia. No âmbito escolar, o processo de ensino e aprendizagem também teve grandes mudanças, e o uso de uma tecnologia educacional relevante, combinado com métodos alternativos, como a sala de aula invertida, pode ser uma boa solução para atender demandas, hábitos, comportamentos e a realidade das novas gerações. Hoje em dia, para conseguir um bom engajamento dos alunos, é preciso inovar, inserir tecnologia no plano de aula e transformar os meios tecnológicos mais usados pelos estudantes a favor do conteúdo proposto. É justamente nesse ponto que a sala de aula invertida se torna uma alternativa relevante. E o que é uma sala de aula invertida? Se no modelo tradicional, o professor, em uma aula expositiva, explica a matéria no quadro para que depois os alunos façam sozinhos a lição em casa, na sala de aula invertida significa a inversão dessa lógica. Primeiro, o aluno faz a internalização dos conceitos essenciais antes da aula e depois, junto à turma, discute os conhecimentos adquiridos e tira possíveis dúvidas de conteúdo com a ajuda e orientação do professor. E como funciona a sala de aula invertida? Na sala de aula invertida, o foco principal, é claro, é no aluno. Sendo assim, é possível considerar inclusive as preferências da nova geração e propor que o primeiro contato com o conteúdo estudado previamente à distância seja feito por meio de uso de materiais digitais como videoaulas, games, podcasts, pesquisas, textos, fóruns e etc. E na sala de aula, o conteúdo introdutório é aprofundado e discutido entre colegas e mais adiante, com conhecimento pleno do tema, o professor traz assuntos complementares, desenvolve projetos específicos, atividades em grupos e, é claro, age como um aliado, um curador, um guia fundamental no processo de aprendizagem. Vejam na imagem como se dá o processo de ensino numa sala de aula invertida. Primeiro é antes da aula. O professor prepara o conteúdo e compartilha o conteúdo com os alunos. Os alunos acessam esse conteúdo e estudam antes da aula. Durante a aula, o professor esclarece as dúvidas dos alunos no conteúdo estudado e realizam atividades práticas. Depois da aula, o professor avalia e decide por um novo tópico e revisam todo o conteúdo. E quais são os benefícios maiores da sala de aula invertida? O primeiro é desenvolver as habilidades. O modelo de sala de aula invertida é capaz de propor abordagens inovadoras, que tornam a aprendizagem muito mais envolvente, prática e significativa. Além disso, as características desse método alternativo também possibilitam o maior tempo e espaço para desenvolver habilidades diversas. A autonomia, a capacidade na resolução de problemas, o senso crítico, a colaboração e a criatividade. E outro benefício é o conteúdo prático e debates avançados. Como na sala de aula invertida o aluno estuda previamente o conteúdo e chega muito mais preparado, um dos benefícios mais importantes desse método é, sem dúvida, a possibilidade de promover debates mais ricos e produtivos em sala de aula, ao invés de gastar tempo com conceitos teóricos, e assim conseguir discutir a aplicabilidade desses conceitos em situações reais e práticas. Por isso, a sala de aula invertida é um novo, prático método de ensino que vale a pena ser discutido e ser aplicado. Obrigado.